Mateus, capítulo 26, versículo 34. Estudo da biografia de Pedro. E o tema de hoje é demonstrando uma valentia carnal. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus amados irmãos, estudo a biografia de Pedro. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Temos tempo. Quando Pedro, andando com Jesus, nós vimos algumas fraquezas dele. E uma das fraquezas que Pedro ele apresentou quando estava junto com Jesus foi quando Jesus estava no Getsêmani, depois de ter saído do cenáculo, foi ao Getsêmani. E Jesus, orando lá no Getsêmani naquela noite, convidou os discípulos para orar também. Só que os discípulos não gostavam de orar, me parece, porque todas as vezes que Jesus descia para ver se eles estavam ajudando ou acompanhando ele na oração, nós vemos que Jesus encontrava os discípulos dormindo. Mas eu vejo algo interessante, que na última vez que Jesus acordou os discípulos, Jesus acorda os discípulos, e os discípulos, eles se deparam com um grande pelotão de soldados, atordoado com a situação agora, levantou-se atrapalhadamente, não da oração, mas de um sono. E quando nós vemos os discípulos, estamos falando de Pedro, agora acordando daquele cochilo, daquele sono na hora da oração, vemos Pedro acordar e tentar resolver um problema com uma carnalidade, tentar resolver um problema, um conflito, de uma forma errada, de uma maneira errada. E o evangelista João aqui, ele registra em João capítulo 18, versículo 10, que diz bem assim a palavra do Senhor: então Simão Pedro desembainhou a sua espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Meus amados irmãos, reflete conosco um pouquinho. Por que Pedro não orou? Pedro estava despreparado para enfrentar aquela luta. Penso que se tratava de um conflito, talvez, um conflito diferente. Quem sabe eu penso que Pedro, naquela hora, pensou que seria um conflito armado, no qual deveria se medir força com as hostes inimigas. Por isso, vemos ali a Bíblia dizer que Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Quando eu vejo Pedro ali, ele estava entrando, meus amados irmãos, entrando numa
forma errada, com as armas erradas, contra as pessoas erradas e com a motivação errada. Pedro, naquele momento, por falta de oração, por falta de vigilância, por falta de ouvir os conselhos de Jesus, algumas horas atrás, eu vejo Pedro, ele perder o controle emocional, eu vejo Pedro perder o equilíbrio, eu vejo Pedro não discernindo a natureza daquela batalha que estava sendo travada naquele momento. Eu vejo que Pedro, ele não teve domínio próprio, e Jesus mostra a Pedro que seu caminho era a cruz, mas Pedro não entendeu a mensagem. João capítulo 18, versículo 11, a ordem de Jesus era expressa: Pedro, põe a tua espada na bainha. Jesus fala para ele: Pedro, por acaso não beberei do cálice que o meu pai me deu? Aquilo que estava acontecendo ali era permissão de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 52, a Bíblia diz bem assim, ó: porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pedro tinha caminhado 3 anos com Jesus e não tinha entendido ainda a mensagem. Pedro, ele participava das orações com Jesus, mas não entendia o valor da oração na hora da dificuldade. Muitas pessoas hoje estão passando por dificuldade, muitas pessoas hoje estão passando por desespero, muitas pessoas hoje estão passando por guerras espirituais, carnais, emocionais, financeiras, conjugais, familiar, e não sabem com quais armas, não sabem com quais motivos, não sabem contra quem se levantar para resolver os seus problemas. Nós aprendemos que sem oração não há discernimento, sem oração não há poder, sem oração não há vitória. E isso acontecia na vida de Pedro e dos demais discípulos quando iam orar com Jesus. Eles não conseguiam permanecer em oração junto com Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Poucos hoje estão em oração, poucos hoje estão acompanhando a palavra do Senhor, poucos hoje estão voltados seus corações para o céu, poucos hoje estão temendo a Deus, mas querem resolver seus problemas usando espadas, querem resolver os seus problemas usando a força carnal, querem resolver os seus problemas usando talvez o dinheiro que tem guardado no banco, usando talvez a influência, usando talvez o seu nome e renome, seu título, sua fama. Não vai conseguir. Quando eu vejo Pedro em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz bem assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados do poderio, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando os soldados chegaram no jardim do Getsêmani para prender Jesus, eu vejo Jesus preparado para enfrentar aquela situação. Eu vejo Jesus preparado para se entregar por amor à humanidade, mas eu vejo os discípulos despreparados para enfrentar aquela situação. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes, quantas pessoas hoje estão entrando em desespero, estão entrando em depressão, estão entrando num problema psicológico crônico. Por quê? Porque estão desesperados, não conseguem resolver, não conseguem ter saída, não conseguem discernir a causa, o motivo deste problema que está acontecendo com a humanidade.
pastor? Falta de oração, falta de discernimento, falta de comunhão com a palavra do Senhor. Esses inimigos, embora invisíveis, eles são reais. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E não lutamos contra pessoas. Ei, o culpado não é pessoa, o culpado não é o sistema, o culpado não é político, o culpado não são culpados, é Satanás, que tem sondado que os corações, que tem induzido as pessoas a praticar coisas erradas, que tem levado famílias ao desespero, que tem levado casamentos à separação, filhos às drogas, que tem levado o mundo ao colapso. Sim, o culpado disso tudo é o nosso adversário. Por trás dessas pessoas, agentes malignos em que as manipulam, pastor. Quando nós não discernimos a natureza dessa guerra espiritual, corremos o risco de fazer do nosso inimigo um aliado e também do nosso aliado um inimigo. Pedro não conseguiu discernir. Quando os soldados chegaram lá no Getsemane para prender Jesus, Pedro não discerniu, Pedro não teve estrutura, Pedro não teve resistência, Pedro quis resolver o problema ali, achando que ele era mais forte que o próprio Jesus, achando que Jesus precisava da proteção dele. Não, Pedro estava mostrando uma coragem, Pedro estava demonstrando uma valentia carnal. Pedro, que não ouvira a ordem de Jesus, que para ele vigiar, para ele orar, e agora repreendido por ele, Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, não é com espada que se resolve, não é com espada, não é causando sangue, não é enfrentando no braço, não é enfrentando na boca. Não, Pedro, você deve guardar essa espada, Pedro, porque é uma arma errada, em situação errada. Pedro, ali não se tratava de um embate corporal. Pedro, ali não estava medindo forças. Aquela hora já estava agendada. A Bíblia diz, não havia saída do plano, não. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Tudo que estava acontecendo ali, Deus já tinha agendado para Jesus. Você vai ser entregue, você vai ser traído, você vai ser levado preso. E Pedro não entendia, mas Jesus falava para os seus discípulos: vão ferir o pastor vai ser ferido, e as ovelhas vão se escandalizar, muitos se dispersarão. Vigiai, porque a hora vem, e vocês precisam estar preparados. Pastor, quando eu vejo Jesus aqui falando, essa hora é chegada. Jesus, ele não foi preso. Jesus não foi preso. Jesus se entregou. É uma grande diferença. Muitas pessoas dizem que Jesus foi preso. Não. Quando os soldados chegaram no Getsemane para prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus se entregou. Jesus pergunta para os soldados: quem é que vocês procuram? Os soldados falam: Jesus de Nazaré. E ele falou, já disse, sou eu, deixa eles. Jesus não foi atado e levado à casa dos sumos sacerdotes porque foi uma vítima do sistema religioso corrupto, macumunado com um governo tirano. Não, a prisão de Jesus já estava agendada pelo Pai, traçada desde a fundação, desde a eternidade. Aquela hora já estava marcada. A prisão de Jesus não aconteceu ao arrepio do decreto eterno ali, embora os pecadores tenham sido plenamente responsáveis por seus atos malignos, mas não frustraram os planos divinos. Atos capítulo 2, versículo 23, diz bem assim, ó: e este que vos foi entregue
acompanhado conselho e paciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Jesus foi entregue. Pastor, por que Pedro não orou? Não discerniu a natureza da luta que estava sendo travada. Quem não ora não consegue discernir. E por Pedro não ter orado, ele não conseguiu discernir. Porque Pedro não orou, ele quis mudar a realidade do plano de Deus, que estava traçado desde a eternidade. Muitas das vezes você não entende os planos de Deus, não entende o que está acontecendo, porque você não ora, você não tem intimidade com Deus, você não consegue discernir, você não tem contato com a palavra de Deus. Porque Pedro não orou, ele tentou frustrar mais uma vez a disposição de Jesus de ir à cruz. Interessante que Pedro não consegue resistir um probleminha de perseguição. Pedro não consegue resistir um probleminha de prisão. Pedro já quer partir para a violência, para a ignorância. E estava querendo dar conselhos para Jesus, quem sabe. Jesus, você não vai para a cruz. Jesus, você não vai. Quando eu vejo Jesus vendo Pedro tentar resolver um problema ali com uma espada, cortou a orelha de Malco, Malco, filho do sumo sacerdote. Agora eu vejo um Malco sem orelha, a orelha de Malco talvez no chão, ou talvez empendurada, não sei. Mas eu vejo Jesus. Presta bem atenção, meus amados irmãos, quem é Jesus? Jesus, na hora que ele estava passando por perseguição, Jesus, na hora que ele estava passando por prisão, na hora que ele estava perdendo a sua liberdade, eu vejo Jesus ainda praticando bem. Eu vejo ainda Jesus pegando a orelha que era de Malco, a pessoa que estava vindo ali liderando para prender Jesus. Eu vejo Jesus pegar a orelha de Malco e colocar de volta no lugar. Esse é o Jesus que nós servimos. Muitas das vezes você passa por perseguição, muitas das vezes você passa por tribulação, e você não consegue fazer o bem na hora que você está sendo atacado com espada, com armas carnais, com armas do inimigo. Você não sabe fazer o bem. Por quê, pastor? Falta de oração, falta de discernimento, falta de comunhão com Deus. Jesus deixou essa passagem para nos ensinar. Neste momento em que estamos passando, meus amados irmãos, amado ouvinte, se você não orar, se você não estar em comunhão com Deus, você não vai conseguir resolver teu problema, você não vai conseguir enfrentar essa situação com sabedoria. Você vai machucar mais, vai ferir mais, você vai entrar em desespero, vai ferir pessoas que não precisava ferir. Mas Jesus ensina diferente. Jesus ensina a fazer o bem. E naquela hora Jesus pega a orelha de Malco, coloca de volta no lugar. A orelha de Malco fica perfeita de novo. Malco olha para Jesus, Jesus olha para Malco. Malco percebe que mesmo ele fazendo mal para Jesus, Jesus retribui com o bem para ele. Pedro não tinha essa estrutura. Por quê, pastor? Porque na hora que era para Pedro estar orando, adquirindo resistência e maturidade com Deus, Pedro estava dormindo. Nessa hora, quantas pessoas, querido irmão, quantas pessoas deveriam estar com seus joelhos dobrados, deveriam estar fazendo a obra do Senhor, deveriam estar pregando, deveriam fazer ali o que Jesus mandou fazer, mas estão dormindo. Vai chegar o momento, se já não chegou, aonde vai vir a pressão, aonde vai vir a tribulação, aonde vai vir o problema, e você não vai ter sabedoria, não vai ter competência para resolver, não vai ter saída, vai tentar resolver com as próprias forças, vai se machucar, vai ferir, vai matar, mas não vai conseguir sair do teu problema, porque você não ora, você não tem comunhão com Deus. Amado irmão, Jesus curou Malco, colocando sua orelha decepada no lugar.
Lucas capítulo 22, versículo 51. Pastor, enquanto Pedro estava pronto para matar, Jesus estava disposto a curar. Enquanto Pedro queria sangue, Jesus trabalhava pela cura. Amados, enquanto o coração de Pedro era um poço de ódio, rancor, vingança, o coração de Jesus era uma fonte de amor e de perdão. Ei, como é que está o teu coração neste momento? Ei, teu coração está como o coração que era de Pedro naquele momento? Ou teu coração está como o coração de Jesus? Pastor, mas tem hora que dá vontade, mas se você for orar, você vai receber um outro coração. Se você for buscar a Deus, Deus vai te dar um coração divino, um coração de Deus, aonde os teus inimigos vão te atacar e você vai fazer o bem. Pastor, olha quanta coisa nós aprendemos com a biografia de Pedro. Outra coisa que nós aprendemos aqui falando da biografia de Pedro, um segundo tópico nós vemos que Pedro, ele seguia Jesus de longe. Olha só, naquela fatídica noite em que Jesus foi traído, ele orou com lágrimas e tingiu a terra com seu sangue. A Bíblia diz que Jesus orou a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. E naquela mesma noite em que Jesus foi preso, levado aos empurrões para a casa do sumo sacerdote, onde estava reunido ali o sinédrio para condená-lo, nós vemos algo interessante ali, pastor. Quando Jesus foi levado preso para ser condenado à morte, a profecia ali, ela se cumpriu. Nós vemos que todos ali, todos fugiram covardemente. Todos os discípulos fugiram covardemente. Por quê, pastor? Nós vemos a Bíblia dizer, Marcos capítulo 14, versículo 50, o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Jesus avisou, Jesus falou, Jesus mostrou. Quantas vezes Jesus nos avisa e nós não damos crédito ao aviso de Jesus? Por que muitas das vezes nós não damos crédito aos avisos? Hoje nós temos aí praticamente muitas mensagens dizendo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, o arrebatamento está aí, ninguém está dando crédito. Pessoas estão acomodadas, desviados não estão nem com medo. Jesus está avisando. Interessante que Jesus avisou Pedro, Jesus avisou os discípulos, vai chegar a hora e vocês precisam estar preparados. Interessante que Jesus foi levado preso para a casa do sumo sacerdote. Lá estava reunido o sinédrio. Agora eu vejo Pedro, ele não tem coragem de cumprir as suas promessas. Ele prometeu para Jesus. Suas palavras aqui não têm peso e nem lealdade. Quantas vezes você promete, você fala, você garganteia, você grita, você pula, você faz um monte de coisa, mas quando chega na hora de cumprir, você não tem coragem. Vive um cristianismo mascarado, vive um cristianismo de fachada. Eu quero dizer para você que Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro se mostrou um frouxo. Pedro não teve coragem de acompanhar Jesus, pastor. As suas palavras não tiveram peso, as suas palavras não tiveram lealdade para Jesus. Prometeu a Jesus ir com ele para a prisão e até para a morte, mas agora, andando pelas sombras da noite, Pedro, escondendo-se por trás das oliveiras do jardim, seguindo Jesus de longe. A Bíblia diz, Mateus registra ali em Mateus 26 e 58, e Pedro
apanhando. E eu não quero ser preso, eu não quero apanhar. Eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Quantas pessoas hoje estão com medo de fazer algo a mais para Deus? Por quê, pastor? Porque eu não quero. Eu não quero sofrer consequência. Eu não quero passar constrangimento. Eu não quero ser despejado. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Escuta aqui, meu amado irmão. Quando for para pedir bênção, milagre, você quer. Agora, quando for para servir a Ele, fazer algo por Ele, para Ele, você se intimida e se acovarda. Quando eu vejo Pedro seguindo Jesus de longe, ele seguia para evitar envolvimento, esqueira-se, para safar-se de uma prisão imediata e de uma condenação certa. Pedro prefere tornar-se um seguidor anônimo. Pedro tem medo de se identificar com Cristo. Pedro tem medo de se identificar como cristão. Pedro tem medo de dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo Ele, eu sou discípulo dEle, custe o que custar, não tenho medo das consequências. Pedro não quer perder Jesus de vista, não tem disposição para abandoná-lo de vez, mas também não tem disposição para seguir Jesus de perto. Prefere o terreno neutro. E aí, meu irmão, você é crente? Estou lá. Estou acompanhando. Acompanho o meu marido. Acompanho minha esposa. Acompanho meu pai. Acompanho minha mãe. Vou dar lá, né? É fujão. São pessoas, amados irmãos, que não conseguem ter coragem de se comprometer com a obra do Senhor. Vivem pedindo oração, vivem pedindo: ora por mim, ora por lá, ora por aqui, ora por aqui, mas não tem coragem de se comprometer com a palavra, com a igreja, não tem coragem de se comprometer com Cristo, preferem poupar a sua vida, mas querem que Jesus morra para salvar deles. Pastor, não querem complicação, nada de aventura, nada de risco. Sua covardia sobrejou a sua lealdade. Olha só que interessante. Pedro agora não é mais um gigante, mas um nanico espiritual. Julgava-se melhor que os outros. Agora nem sequer tem peito para assumir o seu relacionamento com o carpinteiro de Nazaré. Um ponto interessante que nós vemos aqui nesse estudo é que Pedro, assentando-se à roda dos escarnecedores. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Quando nós vemos a palavra de Deus, por influência de João, aparentado do sumo sacerdote, Pedro ele consegue entrar lá na casa, lá no pátio da casa do sumo sacerdote. E ali dentro estavam presentes as guardas, entendeu? Ali estavam as criadas, o povaréu que servia ali a suprema corte, entendeu? Dos judeus, estavam reunidos ali naquela noite para julgar e condenar Jesus. E Pedro também estava lá, Jesus do lado de dentro. Pedro agora distancia-se de Jesus e aproxima-se dos seus inimigos. Pastor, olha só que interessante. Pedro ele segue Jesus de longe, mas busca um lugar entre os seus acusadores. Interessante que ele põe os seus pés no terreno escorregadio do envolvimento com as perigosas companhias. Ele busca abrigo no lugar errado, na hora errada, com companhias erradas. Pastor, Jesus estava sendo preso, Jesus estava sendo escarnecido, Jesus estava sendo esbofeteado. Pedro precisava estar com Jesus lá dentro. Pedro pelo menos poderia dizer: esse lá é o meu mestre, esse lá é o meu pastor. Não, na hora difícil, Pedro se distancia de Jesus. Na hora difícil, Pedro se acovarda, Pedro não se identifica.
explica. Lucas capítulo 22, versículos 54 e 55, ali diz bem assim, ó: então prenderam-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Olha só que interessante. E Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio. E sentaram-se junto. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Meu amado irmão, quantas pessoas hoje se afastam do verdadeiro aquecimento, que é o Espírito Santo, se afastam da verdadeira proteção, se afasta da verdadeira comunhão, se afasta da verdadeira amizade e vai se aquecer lá no pátio, lá junto com os escarnecedores, lá junto com aqueles que não têm compromisso, lá junto com aqueles que só nos julgam, que só nos atiram pedra, que só praguejam. Sim, Pedro estava nessa situação. Pedro, ele assentou-se à roda dos escarnecedores, e agindo assim ele desceu mais um degrau na sua vida. Pastor, Salmo 1:1 diz bem assim: bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é bem-aventurado. Se fosse para frente, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Pastor, na lei do Senhor é com o Senhor. Pedro estava se afastando do Senhor. Pedro estava vendo o Senhor sendo julgado, sendo esbofeteado, e na hora difícil, em vez de Pedro se aproximar, Pedro se afastou. No pátio daquela casa, quartel-general, da posição mais hostil ao Filho de Deus, Pedro busca um espaço junto aos braseiros para se aquecer. Quantas pessoas hoje estão procurando se aquecer nas fogueiras deste mundo, nos prazeres deste mundo? Mas você só vai ter aquecimento, você só vai ter ali uma segurança se você se aproximar de Jesus. Não importa as consequências, não importa o que vão dizer de você, se aproxima de Jesus. Pastor, mas estou passando por momentos difíceis. Se aproxima de Jesus. Pastor, mas o que a minha família vai dizer? Se aproxima de Jesus. Olha só que interessante, na mesma proporção em que se aproximou dos escarnecedores, nós vemos que Pedro se afasta de Deus. Há lugares, pessoas que precisamos evitar. Tem um ditado que diz: me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Há ambientes que são terrenos escorregadios para os nossos pés. Se você se afastar de Jesus, você vai estar alvo do inimigo, e eles vão bater na sua cara. Olha só que interessante, só Jesus é a porta para as pessoas entrarem e encontrar pastagens. Jesus se afastou da porta. Só Jesus, Pedro se afastou da porta. Só Jesus é a porta para resolver os teus problemas. Pedro se afastou da porta. Eu acho interessante que quando eu vejo o livro de Salmos aberto com a seguinte declaração: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Quem não anda no conselho dos ímpios, anda no conselho de Jesus. Não se detém no caminho dos pecadores. Quantas vezes você está seguindo Jesus, acompanhando Jesus, e o inimigo quer que você para, o inimigo quer que você espera, o inimigo quer que você dá um tempo. Dá um tempo, não vai mais na igreja, dá um tempo, não canta mais, dá um tempo, não prega mais, dá um tempo,
mas ele continua marchando na presença do Senhor, seguindo para o céu. O homem bem-aventurado, ele não assenta à roda dos zombadores. Você tem dificuldade de ir para a igreja, mas você não tem dificuldade de sentar onde as pessoas atiram pedra na igreja, atiram pedra nas pessoas que estão trabalhando para o reino do Senhor. Você não tem vergonha de fazer isso. Agora, a vergonha de se levantar como um atalaia com a palavra do Senhor em meio à crise que estamos passando, aí você tem vergonha. Aí você pensa, o que os meus amigos vão dizer? O que a minha família vai dizer? Você precisa se identificar com Cristo. Caso contrário, você está perdendo tempo, meu amado irmão. Não seja um Pedro, quando ele seguia Jesus de longe. Uma outra coisa interessante que nós aprendemos nesse estudo é que Pedro, ele nega Jesus abertamente. Olha só, vamos voltar lá para o começo do estudo. Pedro não orava, Pedro dormia na hora da oração, mas ele se dizia que era forte, ele se dizia que conseguia resolver problema, ele se dizia que nenhum problema o atingia, ele parecia que estava dentro de uma bolha, onde ele via todo mundo passando dificuldade, todo mundo passando por luta, mas o Pedro, ele não nada lhe atingia. Ei, você precisa se humilhar, você não é melhor do que Jesus, somente Jesus tem o poder, a força e a graça de vencer as tentações do inimigo. Quando eu vejo Pedro, ele dá mais um passo rumo ao desastre. Quanto nega Jesus diante dos seus inimigos? Agora, a negação de Pedro, aqui ela foi tríplice. Se você acompanhar a Bíblia aí, ele negou, jurou e falou impropérios, afirmando categoricamente que não conhecia Jesus. Nossa, 3 anos andando com Jesus. Pedro foi aquele homem que viu o barco encher de peixe. Pedro foi aquele homem que Jesus chamou ele e ele andou por cima das águas. Agora ele chega numa situação de dizer: eu não conheço esse homem. Começa a negar. Por que hoje tem pessoas que estão negando Jesus na cara lavada? Tem pessoas hoje que têm vergonha de dizer que são cristãos. Primeira negação de Pedro, olha só que interessante, Mateus capítulo 26, versículo 58, e aconteceu quando Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote, assentado-se entre os serventuários. Com quem você anda sentando? Com quem você anda de companhia? Cuidado! As más conversações corrompem os bons costumes. Você é um filho de Deus, você é um cristão. Cuidado para não ser corrompido. Você precisa influenciar e não ser influenciado. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Ali Pedro tentando aquentar-se à beira da fogueira. Entendeu? Ali Mateus 14, 53 e 54 diz bem assim: Pedro estava sentado ao lado de fora do pátio. Uma criada, aproximando-se dele, disse: tu também estavas com Jesus. Traduzindo: tu não é crente não? Eu já te vi na igreja, eu já te vi cantando, eu já te vi pregando, eu já te vi acompanhando, eu já te vi. E aí, o que Pedro fala? É óbvio que Pedro foi constrangido naquela hora, porque o lugar dele não era do lado de fora, o lugar dele era lá dentro, ao lado de Jesus, perto de Jesus. Sabe por que você está passando vergonha? Desviado. Porque você está do lado de fora. Você deveria estar do lado de dentro, você deveria estar perto de Jesus. Jesus estaria te protegendo, te guardando, mas você está apanhando nesse mundo, está passando vergonha que nem um filho pródigo, porque você está longe de Jesus. Mas o teu chamado, a tua marca, nunca vai estar encoberto. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é um deles, você só está fora do lugar. Você só está procurando se aquecer na fogueira errada. Essa fogueira aqui não é para você.
dentro, está lá no altar, está lá na presença do Senhor. Você está no lugar errado. Volta lá para perto de Jesus para você ter vitória. Uma criada viu e o denunciou, afirmando ser Pedro um dos seguidores de Jesus. Sua covardia foi maior do que a sua promessa de fidelidade. A pressão no meio do temor e as consequências, a fraqueza, o seu amor, levaram ao naufrágio da fidelidade. Pastor, Pedro ali, para aquela serva, ele nega o Senhor. Pedro ali, do lado de fora, ele nega a sua fé. Pedro ali, do lado de fora, ele nega o seu apostolado, nega o seu ministério, ele nega o seu nome. Quantas pessoas hoje estão do lado de fora, tão longe de Jesus, e eles estão negando o seu ministério, estão negando o seu chamado, estão negando os seus dons, estão negando para quem foi chamado. Pastor, por quê? Por causa da perseguição e falta de oração. Você não ora e você não consegue sobreviver às lutas de cada dia. Aí vem o mundo aí fora e começa a escarnecer de você. Aí, crentinho, aí, pastorzinho, aí, missionariazinha, aí, irmãozinha, e você não tem sabedoria para resistir essa perseguição, e você começa a negar, e você começa a praguejar, começa a fazer que nem Pedro, lá fora, se aquecendo na fogueira do ímpio. Isso tudo que eu estou falando é Bíblia. Nessa mesma noite, nesse mesmo lugar, os principais os sacerdotes do sumo e todo o sinédrio estavam reunidos de uma forma ilegal para condenar Jesus à morte. Aquela reunião, meus amados irmãos, aquela reunião do sinédrio, a Suprema Corte Judaica, ali ela era ilegal por algumas razões. Primeira razão: primeiro, o sinédrio não podia prender nem condenar ninguém durante a festa da Páscoa. Era quinta-noite, quinta para sexta. No sábado seria a Páscoa. O sinédrio vai lá, prende Jesus e tenta fazer esse julgamento, questão de rápido ali. Mas não era assim que acontecia. Segundo ponto, nós vemos que o sinédrio, ele não podia se reunir à noite para julgar e condenar nenhum prisioneiro. Jesus foi julgado de madrugada. Foi preso à noite. Depois, lá da vigília, foi preso. E dali tentaram fazer um julgamento meio às pressas. Terceiro ponto, pastor: o sinédrio não podia condenar ninguém sem antes dar-lhe ampla oportunidade de defesa. Agora é um ponto interessante que você precisa prestar atenção. Olha só, o sinédrio, além de contratar falsos testemunhas contra Jesus, não ouviu ninguém se levantar a favor de Jesus. Isso é algo interessante nos dias de hoje. É algo interessante que está acontecendo nos dias de hoje. Olha só que interessante, Jesus sozinho lá dentro. 3 anos ele preparou discípulos, multidões andaram com ele, multidões foram beneficiados pelos milagres dele. Porém, quando Jesus precisa, não tem ninguém por ele. A pessoa mais próxima que estava de Jesus estava lá no pátio negando ele, praguejando dele, dizendo: eu não conheço ele. Enquanto o sinédrio estava pagando testemunhas falsas para dizer: olha, ele vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Estava pagando pessoas para ir lá caluniar, ali profanar. Ali Pedro estava vendo tudo isso e não se levantava dizendo: eu conheço esse homem, eu andei 3 anos com esse homem salvou a minha vida, esse homem transformou minha casa, esse homem transformou minha família, esse homem me deu ministério. Pedro não se levantou. Quantas vezes, meus amados irmãos, na hora da perseguição, que você deveria se levantar, defender a causa, defender o ministério, defender a palavra, você se acovarda, você se enfia dentro de casa,
guardou, mesmo vendo Jesus apanhando. Interessante, meus amados irmãos, que a segunda negação de Pedro aconteceu no alpendre da casa do sumo sacerdote, diante de outra criada. Agora, Mateus registra a cena com as seguintes palavras, diz bem assim, Mateus 26, 71 e 72. Redirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando ele, negou outra vez: não conheço esse homem. Pastor, a criada, se você prestar bem atenção ali, a criada nem falou com Pedro, a criada falou com o pessoal que estava por ali, dizendo bem assim: olha, esse dali é um dos que estavam com o Nazareno. Ambas as criadas se referiam a Jesus como Galileu, Nazareno. E a palavra Nazareno naquela época era uma palavra desprezada, entendeu? Alguém já dizia assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, quando se dizia Jesus Nazareno, ou dizia esses camaradas ali andam com o Nazareno, já não eram bem recebidos por causa do desprezo, a discriminação. A criada nem mesmo conversa com Pedro, ela fala aos que estavam no alpendre. E eu acho interessante, testemunhando que ele estava com Jesus Nazareno, mas Pedro, que já havia negado firmemente na primeira vez, agora jura, dizendo: não, eu não conheço esse homem, não conheço esse homem. Pastor, Pedro é um fracasso, sua valentia era apenas um ímpeto irrefletido. Pastor, ali Pedro faz um solene juramento em cima de uma mentira desbanhada, só porque tinha medo de assumir que ele era um cristão. Ele chega a jurar: eu juro que eu não sou, eu não andei com ele, eu não conheço esse homem. Então por que estava ali no pátio? Qual é a história, qual é a ligação que você tem, Pedro, com esse Jesus? Olha só que interessante, para nós já irmos para os finalmente. A terceira negação de Pedro é a mais intensa, interessante, pois ela procede apenas de uma criada, como da primeira vez. Agora, eu vejo que nem Emmanuel dá uma acusação indireta contra, entendeu? Agora eu vejo aqui, todos aqueles que estavam ao redor de Pedro se levanta, olha para ele e começa a dizer: mas você é um dele, você é um dele. Mateus 26, 73 e 74, a Bíblia esclarece bem interessante, diz bem assim, ó: pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se, agora não é mais criada, agora é coletivo, aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então, olha Pedro, ele começou a proferir maldição e a jurar: não conheço esse homem. Eu não sei o que a Bíblia está querendo dizer, como ele começou a proferir maldição. Mas se fosse nos dias de hoje, quem sabe a pessoa começaria a chamar nome, quem sabe a pessoa começaria a falar palavras chulas, quem sabe a pessoa começaria a tentar provar que não é cristão. Mas não adianta, meu irmão, uma vez cristão, você tem a marca de Cristo, você vai tentar imitar o mundo, mas não vai conseguir. Quanto mais você tenta imitar o mundo, mais vergonha você passa. Porque ele sabe que você foi liberto, você vai tentar voltar para algo que você não te pertence mais. A acusação vem coletiva. Agora eu vejo algo interessante. Do lado de dentro da casa do sumo sacerdote Sinédrio, ali monta-se um esquema perverso para incriminar
condenar Jesus. Procuravam um testemunho falso contra ele. Muitas testemunhas falsas se apresentavam. O sumo sacerdote, com a sua astúcia costumeira, tenta colocar Jesus contra a parede e pergunta, olha só. Então, o sumo sacerdote, a Bíblia diz assim, levantou-se e perguntou-lhe, nada respondes? Que estes depõem contra ti? Mateus 26:62 diz, o sumo sacerdote pergunta, olha só, todas essas pessoas aqui estão depondo contra você, estão te acusando, e você não vai se defender? Quem sabe até o sumo sacerdote pergunta, cadê os teus seguidores? Cadê os teus discípulos? Nem eles estão aqui para te defender. Mas Jesus fica em silêncio. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, quando somos perseguidos pelos nossos inimigos, o silêncio fala mais alto. Tem um louvor que diz que é no silêncio que Deus trabalha, é no silêncio que Deus age. Você em silêncio vai estar em sintonia com o céu. Você em silêncio nessa terra vai estar em sintonia com Deus. Quando o povo de Israel começou a dar volta ao redor dos muros de Jericó, Deus falou, faça a estratégia, dá volta em silêncio e eu vou derrubar esses muros. Pastor, sumo sacerdote, ali agora Jesus declara aos seus inimigos, que tantas vezes já dissera aos seus discípulos. Jesus fala, Jesus assume com firmeza aquilo que ele vem ensinando os discípulos há tempo. Eu vim para morrer, eu vim para dar a vida, eu vim para ir para a cruz no teu lugar. Mas os discípulos achavam que isso talvez não ia acontecer. Os membros do Sinédrio lá dentro pensavam que estavam no controle de todas as coisas, estavam no controle da situação, mantendo sobre cadeias um prisioneiro indefeso. Porém estavam apenas cumprindo um plano de Deus. O inimigo pensa que está no controle da situação. Eu quero dizer para você, quem está no controle da situação da tua vida é Deus. O inimigo pensou que Jesus tinha morrido, tinha derrotado, mas depois no terceiro dia nós vemos Jesus se levantar da sepultura, nós vemos Jesus sair, nós vemos Jesus vencer a morte, nós vemos Jesus vencer Satanás, e eles pensavam que estavam no controle. Quem sabe você pensa, meu amado irmão, que aquela pessoa não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais chance de se levantar de novo. Aquele casamento não tem mais chance de se levantar. Aquele filho não tem mais chance de se levantar na sociedade. Eu quero dizer para você, nada está fora do controle do Senhor. Se aproxima de Jesus e você vai ver o milagre. Se aproxima de Jesus e você vai ver as coisas mudar. Se afasta da roda dos escarnecedores. Para de ficar negando Jesus. Para de ficar fugindo de Jesus. Para de ficar negando que Jesus é o Salvador, porque você sabe muito bem que Ele é o Salvador. Olha só que interessante. Diante da declaração ousada de Jesus, o sumo sacerdote agora, ele rasga suas vestes e diz, está blasfemando. Blasfemou. Interessante que a negação de Pedro é constatada com a afirmação de Jesus. Enquanto Pedro lá fora dizia, não conheço esse homem, Jesus lá dentro, quando é interrogado pelo sumo sacerdote, Jesus fala bem assim, eu para isso nasci. Porque o Filho do Homem vai ser entregue, entendeu? Eu sou o Messias, eu vim para salvar. Jesus não foi covarde em reconhecer que era Ele o Messias. Enquanto todo mundo estava batendo no seu rosto, enquanto todo mundo estava cuspindo, Jesus estava assumindo a nossa causa, estava assumindo a nossa cruz. E Pedro lá fora estava negando Jesus. Pedro lá fora estava praguejando, estava dizendo não conheço. Enquanto Jesus está pronto para morrer por causa da verdade,
Pedro está lutando para poupar a sua vida, lançando mão de mentiras. Enquanto Jesus é golpeado, cuspido por dizer a verdade, Pedro também tenta escapar do sofrimento recorrendo à mentira. E aí, meu querido ouvinte, quantas das vezes você, para fugir da causa, você prefere mentir do que assumir o Deus que você serve? Faz que nem Pedro. Quando te perguntarem qual você serve eu sou cristão, graças a Deus. Por que você não bebe? Porque Jesus me libertou. Por que você não trai? Porque Jesus me libertou. Por que você é feliz? Porque eu tenho Jesus, eu estou próximo dele, eu tenho companhia com ele, eu tenho intimidade com ele. Mas quantas pessoas vivem uma vida de mentira hoje? Vivem uma vida de máscara, vivem uma vida de fachada. Dentro de casa, muitas das vezes é uma guerra. Financeiramente, muitas das vezes é um fracasso. Ei, você está à beira do colapso, mas muitas das vezes você tenta mostrar aquilo que você não é. Você tenta mostrar aquilo que você não tem. Você tenta falar aquilo que você não vive. Ei, não seja um Pedro mentindo, mas seja um cristão verdadeiro, que fala a verdade, doa quem doer. Não importa as consequências, você foi chamado para ser luz nesse mundo e não trevas. Quando Pedro negou pela terceira vez, eu vejo agora algo que Jesus fala e falou, pastor. Jesus falou para Pedro, entendeu? Lá em Mateus 26 e 34, Jesus fala: em verdade te digo que essa noite, antes que o galo canta, 3 vezes me negarás, Pedro. Por que Jesus fala isso para Pedro? Porque Jesus fala em Mateus capítulo 26, versículo 31, olha, discípulos, aqui vou ferir o pastor, esta noite todos vós se escandalizarão em mim. Aí Pedro se levanta e diz assim: eu não, Jesus, aqui não. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai pegar você, ninguém vai prender você, você não vai para a cruz. Jesus, eu sou capaz de morrer na cruz no teu lugar. Pedro, que covardia, Pedro. Ei, que coragem, como diz o tema desse estudo. Olha só, que coisa mais interessante. Ei, que valentia carnal, Pedro. Tu não é tudo isso, Pedro. Pedro, vigia, porque se você não cuidar, essa mesma noite tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Mas o Pedro não dá ouvido à palavra do Senhor. O Pedro não atende o conselho de Jesus. Quantas vezes Jesus fala, te aconselha? Quantas vezes Jesus fala para você e você entra aqui e sai aqui? Você prefere sofrer, você prefere chorar, você prefere colher as consequências do que ouvir um conselho da parte de Deus. Pedro foi assim, demonstrou aquilo que ele não tinha, demonstrou uma valentia que ele não tinha. Sabe o que aconteceu? Na terceira negada que Pedro dá, quem sabe Pedro estava ali já praticamente envolvido, entrosado entre as pessoas do pátio. Daqui a pouco Pedro fala bem assim: eu não conheço esse homem, eu não conheço, eu juro. E Pedro ouve alguma coisa, Pedro ouve um cantar, Pedro ouve a voz de um galo. Pastor, para muitas pessoas o galo é normal, mas para Pedro, aquele cantar foi lá no fundo do coração dele. Pastor, quantas pessoas hoje, não está sendo o galo que está cantando, não. Quantas pessoas hoje Deus está usando o coronavírus para tocar no seu coração, mas ainda você tem chance de se arrepender, ainda você tem chance de voltar, ainda você tem chance de dizer: Jesus, eu quero voltar para perto de Ti, eu quero voltar para a Tua comunhão, eu quero voltar para Ti, Jesus. Para Pedro o galo cantou, e para você? E para você? Você está com medo?
Se está perto de Jesus, para que ter medo? Ah, pastor, mas eu tenho Jesus no coração, então por que tu tem medo? Ah, mas eu tenho... Ei, se você tem Jesus no coração, você está com medo do quê? De ficar desempregado. Se ficar desempregado, você vai ficar com medo do quê? Interessante que Jesus abriu mão do céu para salvar a humanidade. E tem pessoas hoje que não abrem mão de nada para servir a Jesus. Mas chega numa hora como essa, você sabe que nada pode te trazer a salvação a não ser Ele. Nada pode te colocar na eternidade no céu a não ser Ele. Nada pode te trazer alegria a não ser Ele, paz a não ser Ele, tranquilidade a não ser Ele, sabedoria a não ser Ele. Mas você quer agradar os teus amigos, você quer ser reconhecido na face da terra. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e ouvinte, seja reconhecido no céu. Aqui tudo passa, lá é eterno. Quando Pedro ouviu aquele galo cantar, Pedro, ele notou, Pedro sentiu, Pedro, ele lembrou do conselho que Jesus tinha dado para ele. A Bíblia diz, no cantar do galo, ali Pedro ouviu o cantar do galo. Quando Pedro ouviu o cantar do galo, Pedro olha para dentro e vê Jesus olhando para ele. O olhar compassivo de Jesus. Nesse mesmo momento em que Pedro nega Jesus, juramentos, blasfêmia, no mesmo instante que o galo canta para acordar Pedro, ou a consciência de Pedro, Pedro olha e Jesus crava o seu olhar de misericórdia nele. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 22, versículos 60 e 62. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele havia ainda estado falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Meu Pai, se você está ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, e ela está tocando no teu coração, não deixa o galo cantar. Ainda Jesus está falando, ainda Jesus está te aconselhando, ainda Jesus está te chamando. Não espera o galo cantar, não espera as consequências vir, não espera o arrebatamento vir, não espera você perder algum bem entre querido, não espera, atende o conselho de Jesus, não fica no pátio, volta para a presença do Senhor enquanto é tempo. A Bíblia diz que Pedro, ele corre para casa, chorar amargamente. Pedro chorou amargamente. Eu acho interessante que Pedro não precisava ter chorado amargamente, mas Pedro foi teimoso. Pedro fechou o coração quando Jesus estava dizendo: Pedro, vigia. Pedro não deu ouvido quando Jesus falou: Pedro, ora. Pedro levou na brincadeira quando Jesus fala: ei, eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Quantas vezes Jesus está querendo transformar a tua vida? Quantas vezes Jesus já falou para você, meu querido ouvinte, que Ele tem um projeto na tua família, que Ele tem um projeto com você, que Ele tem um projeto com os teus filhos, e você faz vista grossa, você está negando, você está se afastando, está fugindo, mas o galo pode te encontrar por aí. Só que aí você vai chorar,
espera chorar. Jesus está te chamando neste momento. Jesus está te chamando neste momento. Eu quero orar por você, meu amado irmão. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela tua volta desviado. Eu quero orar pela tua conversão. Você que ainda não conheceu Jesus, mas quer conhecer esse Jesus que deu a vida para salvar a humanidade. Você quer conhecer esse Jesus que, em meio à circunstância, perseguição e a morte esbofeteada e cuspida, ele não perdeu o controle, ele não perdeu o discernimento, ele ainda confiava nas promessas de Deus. Eu quero apresentar esse Jesus para você. Se você está perto da sua família, se você está perto da sua esposa, dos teus filhos, reúne a tua família aí, abrace a tua casa, abrace teus filhos. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a tua casa nesta noite. Eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre a tua casa nesta noite. Aquilo que Deus projetou para ser sucesso, aquilo que Deus projetou para ser vida, aquilo que Deus projetou para ter alegria e paz, aquilo que Deus projetou para ter prosperidade e abundância, Satanás não vai colocar miséria dentro do teu lar. A tua família não vai se dispersar, porém você precisa colocar a tua família diante de Deus, pertinho de Jesus, para que a tua casa não seja dispersa. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos, Pai, nesse momento. Deus, tu sabe que a palavra foi ministrada, tu sabe que a palavra foi pregada, tu sabe, Senhor, que a palavra foi ao encontro de cada coração, de cada vida, Senhor, de cada pai, de cada mãe, de cada patrão, de cada obreiro, de cada filho, Senhor. Vai ao encontro do desviado, faz ele voltar para dentro da tua casa, faz ele voltar para perto de ti, faz ele voltar a ter aquele aquecimento espiritual, não com o fogo das rodas dos esclarecedores, mas com o fogo do altar, o fogo do Espírito Santo. Deus querido, vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão lá no leito de enfermidade, desenganado pelos médicos, Senhor. A medicina, Pai, ela não conseguiu, ela tem um limite, Pai, mas tu, Senhor, é o Deus da causa impossível. Entra com providência aí onde está o enfermo, aí onde está o desenganado, aonde está o cancerígeno, aonde está, Senhor, a pessoa com o tumor, a pessoa com o infarto, com o derrame, a pessoa, Senhor, ali está desenganada, a pessoa com coronavírus. Levanta, Senhor, desse leito de enfermidade. Vai ao encontro, Senhor, de todas as nações, de todos os líderes. Vai ao encontro, Senhor, de cada político, de cada líder, de cada ministro, para que eles possam ter sabedoria do céu, para governar as nações debaixo da tua sabedoria. Repreende a crise, derrama, Senhor, a prosperidade, derrama a fartura, Senhor, e traz para perto de ti, traz para a tua comunhão, Senhor, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus.